Graça e paz, amados irmãos, eu sou o pastor Paulo Lima, da pastora Cláudia Lima. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não nos conhece, nós somos casados há 31 anos e temos 2 filhos. O Alan, já casado, e o Alex também já casado. E nós já somos vovôs. Temos o Theo, netinho de 4 anos de idade. Trabalhamos no Ministério Família Debaixo da Graça, junto com o pastor Josué Gonçalves, e somos líderes da Casa de Recuperação de Casamento, SOS Casamento Curado, em Bragança Paulista. Quero louvar a Deus pela sua vinda para o nosso trabalho. Somos 3 em 1, família, sacerdócio e empreendedor. Lindo trabalho, lindo trabalho. Eu quero agradecer a você dos Estados Unidos, de Miami, de Boston, da Suíça, de Portugal, da Alemanha, você de Mato Grosso, você de Minas Gerais, Vitória, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Acre e outras localidades que estão se chegando ainda para nós nesse tempo. Muita gente procurando. Deus seja louvado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela sua palavra de João 3,27, que diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Abençoa em nome de Jesus todos os palestrantes que por aqui passarão. Abençoa meu irmão que está em casa, ligado nesse aplicativo. Que seja um tempo de amor, da graça do teu Espírito Santo e que o Senhor flua em nós e através de nós. Que a gente seja fonte de água viva neste dia. E em tudo, Pai, pedimos a tua graça. A tua graça nos basta, porque a tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. E nós não queremos fazer nada sem a tua presença. Por isso invocamos o teu nome e o teu Espírito Santo no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou falar sobre Deus está no controle. Até porque, se nós não falarmos que Deus está no controle, que fé é essa que brota no nosso coração? Se nós somos família, sacerdócio e empreendedor, o que vai pontuar a nossa vida é a fé. Então, hoje nesse trabalho, eu trouxe 5 características que falam sobre a fé. 5 características as quais Deus falou com a minha família. 5 características a qual o Senhor falou com a minha casa. 5 características que o Senhor está falando comigo e está falando com a minha família há muito tempo. Eu vou falar um pouco a respeito do nosso chamado, do nosso tempo de conversão. E eu quero fazer um apanhado de 1998 até hoje, 2020, para você ver que Deus está controlando tudo, Deus está nos alinhando, ok? De 1998 até hoje, 2020, sem precisar falar que de 98 para cá nós já passamos por 5 presidentes da República, 2 impeachment, uma Copa do Mundo de 2014, sem o Brasil estar muito preparado, haja vista o despreparo de muitas situações, não é verdade? Uma Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016, haja vista também que foi quase um caos. E uma crise mundial em 2008, uma crise mundial em 2009 e hoje uma pandemia. Porém, por todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu quero continuar te estimulando a ser família, sacerdote e empreendedor. E através da onde? Através de uma fé. Uma fé em quem? Uma fé pautada em Deus. Uma fé pautada nos nossos milagres. Os milagres que Deus tem falado ao Brasil e a todas as pessoas que estão me ouvindo. Quando eu me converti, foi bem interessante. Quando a gente se converte, a gente só tem a fé. É por isso que eu quero falar sobre fé. A gente só tem a fé. Eu me converto e aí na minha caminhada, apenas 3 meses andando na igreja,
De repente, eu olho e o povo está indo para um retiro de carnaval. Eu nem sabia o que era isso, retiro de carnaval. Porém, eu falei com a minha família, olha, nós não vamos agora entrar nesse processo do retiro, até porque eu não conheço, então a gente também está chegando agora, tudo muito novo, nós acabamos de entrar no reino, vamos esperar o carnaval passar. E aí eu falei, Deus, dá fé para nós, coloca fé no nosso coração, para a gente poder entender o teu reino, entender tudo que o Senhor quer de nós, coloca algo no nosso coração interessante, e eu creio que Deus colocou muita oração e muita intercessão. O ministério já começa com a oração e intercessão desde os princípios, desde o primeiro momento que a gente entra no reino. Aí eu me lembro que quando foi num sábado de carnaval, todo mundo viajou para o retiro, e eu fiquei com a minha família em casa, assim como outras famílias, e de repente, quando foi 19 horas daquele sábado, um sábado diferente, nós resolvemos fazer uma faxina na casa. Sabe aquele momento que é importante fazer uma faxina na casa? Tirar tudo que não serve, tudo que está pesando no teu espírito, na tua alma, tudo que não tem a ver com o reino de Deus, pois foi aquele dia que nós escolhemos para isso. Já tínhamos sido ministrados, lógico, e com a ministração veio o entendimento de que era o momento de nós fazermos isso. Então nós pegamos livros de filosofia, livros de tantos estilos que não ia levar a lugar nenhum, CD, livros, fitas cassete na época, DVDs, filmes, nossa, tanta coisa. E a gente fez uma fogueira santa na rua, colocamos um zinco no meio da rua, né? Uma folha de zinco, para não derreter o asfalto, logicamente. Colocamos o material ali, foi uma pilha de quase 1 metro de altura. Colocamos álcool e ateamos fogo naquele lugar. E aí pegou fogo e tudo, e a gente estava cada vez mais livre. Eu falei para minha família, ó, este carnaval, ninguém vai assistir escola de samba, nem desfile, nem a gente vai querer saber quem ganhou, quem perdeu, isso não importa. Vamos ficar em oração, vamos ficar em consagração, jejum, vamos pedir a Deus para que Deus fale conosco. E olha, a gente estava caminhando, primeiros 3 meses de ensinos bíblicos. E quando foi 19 horas daquele fatídico dia, aquele sábado, chegou uma moça na nossa casa com um rapaz e de repente a moça ficou endemoniada. A gente estava em casa sem saber o que fazer, nem conosco. Aí Deus mandou uma prova e a gente tinha que ter fé. E eu olhei ali e falei, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? E foi interessante, que foram os primeiros momentos com o Senhor verdadeiramente. A pessoa foi até a cozinha, endemoniada, pegou uma faca, aquela que eu cortava picanha, aí pegou a faca e ela mirou a faca na minha jugular. Conforme ela veio para dar na minha jugular, a faca resvalou. E aí a pessoa endemoniada mudou a posição da faca na mão e veio para dar na minha barriga. Quando foi enfiar a faca na minha barriga, a faca resvalou. E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo aqui. Quem poderá nos ajudar? Será que é o Chapolin Colorado? Mas não era não, gente. Já era a fé que movia no nosso coração, que estava movendo o mundo espiritual. Na minha família, no sacerdócio e na família de empreendedores que a gente tinha naquele momento também. E de repente, eu falei, eu preciso me livrar dessa pessoa com esse demônio. Aí eu me lembrei que eu gostava de ver filme de Drácula, e aí eu fui na geladeira, peguei uma cabeça de alho, coloquei na boca e mastiguei, porque quando eu via no filme que o camarada mastigava alho e o Drácula ia embora, eu mastiguei uma cabeça de alho e a pessoa endemoniada cada vez rindo mais de mim. Aí de repente eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não foi embora. Aí eu lembrei que eu tinha um CD do Padre Marcelo Rossi. Foi interessante que era um CD do padre que a avó da minha esposa tinha dado para ela. E um CD que a gente de repente não se desfez, sei lá por quê. Eu conto essas histórias na igreja hoje, o bispo Bené Gomes, que é nosso amigo, companheiro, ele escuta essa história e fica rindo, porque foi ele que compôs essa música e o Padre Marcelo Rossi se apropriou para poder cantar. E aí botei lá o CD e a música falava, erguei as mãos e dai glória a Deus, os animaizinhos. E eu fazendo o cachorrinho, fazendo o elefantinho, a girafinha, o papagaio, fazendo toda a encenação. E a pessoa cada vez mais dizendo, eu te odeio, eu vou te deixar sem dinheiro, você perdeu o medo de mim. E eu falei, meu Deus, o que é que eu posso fazer? E de repente eu me lembro que eu tinha visto, na tarde daquele dia,
um programa evangélico onde o pastor estava ministrando e as pessoas, quando tinham problemas espirituais, ele dizia assim: demônio, pega tudo que é teu e vai embora para nunca mais voltar, no nome de Jesus. E aí eu me lembrei disso. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim: agora você vai vir comigo, hein? Agora é a minha vez. Eu falei: demônio, Satanás, diabo, pega tudo que é teu e vai embora para nunca mais voltar, no nome de Jesus. Aí a pessoa caiu no chão quando eu falei isso. E aí ela caiu, eu falei: meu Deus, matei a pessoa, coloquei a mão nela, ela estava lá quentinha, graças a Deus, respirando, e ela foi liberta para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque no giro da vida, a gente só tem a fé. Quando a gente circula no meio da igreja, a fé. No meio da família, a fé. Do empreendedorismo, a fé. Aonde você está andando, aonde você está circulando, você encontra o quê? Fé. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. E aí eu falei assim: então eu preciso entender o que é fé, o que é oração, o que é intercessão. Falei: vou buscar um versículo que seja um versículo chave para a minha vida, áureo. Eu vou me agarrar a ele com toda a força. E eu olhei para João 3,27, de verdade. E a Bíblia diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Aí eu falei assim: meu Deus, eu preciso entender sobre fé. E aí comecei a entender sobre fé, comecei a buscar sobre honra. E aí eu, pensando sobre honra, sobre fé, comecei a ler alguns textos. Hebreus 11:7 diz assim, ó: Noé foi divinamente avisado por Deus, por isso salvou toda a sua família. Aí eu comecei a entender que a fé tem uns princípios fundamentais. A fé, ela te faz ser avisado das coisas que ainda acontecerão. A fé desenvolve um tempo kairós na sua vida. A fé te avisa de problemas que você pode ser antecipado num tempo de Deus para poder você reagir em Cristo Jesus. Então, eu comecei a entender alguns elementos da fé. Comecei a ver que Deus avisa Noé de um problema que ia acontecer e Noé começou a trabalhar a vida espiritual. Aí depois eu pensei: rapaz, ninguém entendia Noé. Ninguém entendia Noé. Ninguém sabia o quanto Noé ele estaria precisando de ajuda. Porém, só a fé de Noé fez com que ele estivesse dentro de um lugar onde o povo estava no quadrado. O povo estava no quadrado e possivelmente todo mundo estava vendo ele, porque ele estava fora do quadrado. Noé estava fora do quadrado e o povo dentro de uma caixinha. O povo dentro de uma caixinha e Noé fora, no pensamento. Pensa, Noé via e achava que aquilo era uma coisa assim estranha. Porém, o povo não acreditou nos sonhos dele. E no tempo de revelação do Deus, no tempo kairós, Deus te revela, Deus te mostra, Deus te faz construtores de ponte, Deus te faz construtores de salvação, Deus te faz construtor de você ir a um nível para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida, que só você vai entender. Então, querido, em Hebreus 11:7, a fé, Noé foi divinamente avisado por Deus, por isso salvou toda a sua família. Então, a primeira coisa, a fé te revela um tempo kairós, um tempo de Deus, ok? Agora, pela fé também, o segundo que eu entendo aqui, é em 1 Samuel 17, eu vejo pela fé também Deus transformando uma situação de guerra, trazendo alguém sem poder de guerra, transformando ele num soldado de guerra. Como assim? A história de Davi. É interessante que em 1 Samuel diz que o gigante Golias, da cidade de Gate, gigante Golias, da cidade de Gate, ele vinha ofender o povo de Deus durante 40 dias. E o povo se amedrontou, ficou com medo, não ia até ele para lutar por Israel. O povo de Deus se amedrontou.
Aí eu olho aqui e vejo quanta fé Davi tem. Nossa, quanta fé que Davi tem. E qual é a fé que Davi tem? Davi ficou analisando a situação. Analisando a situação. E tem umas coisas interessantes. Eu fiquei olhando para o texto e falei, o texto mostra que um gigante sai para contender com Davi e Davi pega 5 pedras. Aí eu perguntei, Deus não deve errar a primeira para precisar da segunda? Ele erra a segunda para precisar da terceira? Eu creio que isso não vai haver no reino de Deus. E por que Deus colocou 5 pedras para Davi poder contender, lutar com aquele gigante? Porque a fé, Deus te abre o campo de visão espiritual de guerra e mostra para você o ponto fraco do inimigo. Verdade. Por que 5 pedras? Porque nunca foi só um gigante. Existe o gigante da cidade de Regate, da cidade de Gaza, de Ecrom, Ascalão e Asdod. 5 cidades. Porque a cidade dos filisteus, ela não é uma cidade. Toda vez que você ouvir a cidade dos filisteus na Bíblia, você vai ouvir no plural, nunca no singular. Porque a cidade era uma pentápole. 5 cidades reunidas para destruir qualquer outro exército. Por isso que eles eram poderosos. Como um gigante aparece, Deus manda Davi levar logo 5 pedras. Por que estava acontecendo isso? Porque a fé te traz comunicação espiritual com o céu. Davi não deu a luta naquela pedrada. Não foi a pedra que acertou a testa do gigante. Não foi a velocidade nem o peso da pedra. Foi quem mandou Davi para a guerra. Foi quem garantia Davi na guerra. Quem te garante na guerra, te sustenta nela, te faz vitorioso. Na família, no sacerdócio e no empreendedorismo. Ok? Isso te faz vencedor. Davi foi para a guerra. E pega a pedra e joga no gigante Golias. Ele cai e morre. Qual é a outra comunicação que há para as outras 4 pedras? Sabe que Deus está comunicando no mundo espiritual? Pode vir os outros gigantes para tentar contra Davi, porque ainda que meu servo não veja, eu que protejo ele, estou vendo a vida física, psicológica e espiritual dele. Porque quando Deus vem sobre ti, ele protege físico, psicológico e espiritual. E o que Deus está dizendo para o mundo espiritual? Meu filho não está vendo, mas eu vi, mandei ele sair com mais pedras. Pode sair os outros gigantes, porque vai ser derrubado um por um. Isso está lá no 2 Samuel, no final do capítulo de 2 Samuel, essa história aparece, onde os gigantes aparecem. Os outros gigantes saíram para contender com o povo de Israel de novo. Davi já estava cansado, ancião, o povo nem quis que ele fosse à luta, mas nunca foi um gigante, sempre foram 5 gigantes. Então, num tempo de fé, Deus te revela o ponto fraco do inimigo e ele te mostra o que você deve fazer para ir uma guerra. Ele não te deixa ir sozinho, porque Deus, ele protege a família, o sacerdócio e o empreendedorismo. Ele protege as pessoas o qual ele está levantando, ok? A terceira condição que a gente vê numa época de fé são as pessoas que tentam arrancar a fé de você. E como elas querem arrancar a fé da minha vida e da sua vida? Em Juízes 1:7 fala sobre um rei que quando ganhava as guerras, a primeira coisa que ele fazia era tirar os polegares das mãos e dos pés dos outros reinos, do reino opositor. E que comunicação era essa? Uma comunicação de tirar a identidade, uma comunicação de tirar o registro histórico daquele reino, uma comunicação de pormenorizar aquele rei, uma comunicação até no mundo espiritual, porque no mundo espiritual a pessoa sem polegares das mãos e dos pés quer dizer que ela está sem identidade, sem registro, desequilibrada. É um registro também no mundo espiritual. Por quê? Uma pessoa sem o polegar, ela não tem condições de assinar decretos. O único animal na face do planeta que tem o pensar é o ser humano, o homem. O macaco, que é o primata mais próximo, se você der uma banana para ele comer, ele não pega com um dedo, ele pega com a palma da mão. Por quê? Só o homem tem o pensar.
E quando os reis tiravam os polegares das mãos dos outros reis, estava avisando: estou desonrando você, estou desonrando a sua fé, estou desacreditando de você. E quando tirava os polegares dos pés dos reis também, estava dizendo: estou te desonrando, estou te desequilibrando no físico, no psicológico, no espiritual. Por quê? Os polegares dos pés é a única situação no qual me faz eu me manter equilibrado. Não é o plantar dos meus pés que estão no chão, não é a sola dos pés, mas é o meu polegar. Os nossos polegares nos mantêm equilibrados no chão. Quando você tira os polegares, você se desequilibra. E havia uma comunicação também para os outros reis. Você está sem os polegares dos pés, está desequilibrado no mundo espiritual. Quantas pessoas que tentam tirar a nossa fé, nos desequilibrando no mundo espiritual. Quantas pessoas nos reduzindo a nada. Quantas vezes até nós também já tiramos polegares dos pés e das mãos do cônjuge, ou do sócio, ou até mesmo alguns líderes espirituais já tiraram os nossos polegares dos pés e das mãos com uma palavra, tentando matar a nossa fé. Porque olha só, no início eu falei que a fé te antecipa, a fé te dá uma visão no tempo kairós. Também eu te falei que a fé mostra o ponto fraco do inimigo. E o ponto fraco do inimigo, lá com Davi, não foi as pedras que Davi tinha, não. Foi porque em 1 Samuel, exatamente, 1 Samuel 17:36, diz assim Davi, ó: assim feria o teu servo leão como o urso, assim será com este incircunciso. Quando Davi falou lá atrás, esse incircunciso, ele já sabia que ia ganhar a guerra, porque o gigante era incircunciso, não tinha aliança com Deus, e Davi era circunciso, com aliança com Deus. Então, você vê que essas guerras são tudo no campo da fé e do mundo espiritual. Lá, com Noé, Deus mostrou para ele um tempo kairós, que ninguém estava vendo. Com Davi, ele mostrou o ponto fraco do inimigo. Com Juízes 1:7, Deus está mostrando para nós que muitas pessoas vão tentar tirar a nossa fé, nos desonrando, tirando os polegares das mãos e dos pés, dizendo: você não são nada, você não vai a lugar nenhum, ok? Eu, quando escrevi o meu primeiro livro, eu tentei emplacar ele 5 vezes na mesma igreja. Só que o pastor dizia para mim assim: amanhã, aí outro domingo. Eu sei que passou vários domingos, vários. E sempre tinha alguém para pregar e eu nunca pregava para poder apresentar meu primeiro livro. O livro Destravandamente, Libertando a Alma, Aliviando o Coração. Um livro que hoje já está até na Europa, não só no Brasil, 7 edições, mas também já invadiu a Europa, a pedido deles mesmo. É interessante como Deus sopra, não é verdade? Como Deus sopra. É fé. Ninguém acreditava em mim. Eu nem acreditava que eu era escritor. Até porque eu nunca escrevi livro nenhum. Até que escrevi o primeiro. Mas olha só, o primeiro livro foi escrito assim. Eu passei 8 anos da minha vida trabalhando, colocando livros na banca, lá do meu amigo, meu irmão, pastor Josué Gonçalves, nas igrejas, nos templos, nos congressos. 8 anos da minha vida tomando conta de livros, com muita fé que ia dar certo. Cada livro que ele publicava, cada livro que ele escrevia, para a glória de Deus. Eu colocava toda a minha fé naquela banca de livros, não às vezes pelo dinheiro, mas pela salvação das pessoas, não só pelo retorno financeiro, mas para a glória de Deus invadir a casa das pessoas. De maneira tal que um dia eu acordei 3 horas da manhã e Deus me deu um livro. E falou muito claro no meu coração: senta e escreve o teu primeiro livro. E eu escrevi o meu primeiro livro a partir de uma fé minha em Deus, ok? Então, olha, se nós estamos falando de família, sacerdócio, empreendedor, querido, tudo nós podemos fazer, tudo é estratégia, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, lembre-se, com Noé, Deus colocou um tempo nele através da fé. Pela fé, Noé salvou toda a sua família. Deus revelou um tempo kairós a ele por causa da fé dele. Com Davi, Deus mostrou o ponto fraco do inimigo para Davi e ele ganhou a guerra. Porém, Deus também nos avisa com Juízes 1:7 para nós tomarmos cuidado com aquelas pessoas que tentaram tirar a nossa fé cortando os nossos polegares dos pés e das mãos. E quarto,
existe uma fé de alguém depositada sobre a sua vida que você cresce por causa da fé daquela pessoa, sendo seu pai espiritual, mentor espiritual, conselheiro espiritual, fazendo com que você vá muito além. E para essa fé depositada em nós, eu vou usar o texto de Êxodo, capítulo 2, onde mostra o nascimento de Moisés. É interessante que as parteiras de Moisés depositaram uma fé nele, no chamado nele, de maneira tal que elas desacreditaram na ordem daquele moço lá, daquele governante, daquele faraó. Elas não contribuíram com a ordem daquele governante. Na fé de Deus, colocando fé em Moisés, elas tiraram Moisés, salvando Moisés, e ele não foi sacrificado. Elas esconderam Moisés. Porém, eu disse para você que a fé das pessoas depositada em nós nos faz crescer. E independente do que está acontecendo, por exemplo, com a pandemia, você está aí, não está indo a muitos congressos externos, a muitos congressos presenciais, mas está pela live, pelo Zoom, pelos vários aplicativos. Ei, ainda que a gente está parado no tempo cronológico, nós estamos crescendo no tempo espiritual, no Kairos, porque tem alguém depositando fé em nós. Tenha alguém que interceda por você, tenha alguém que ore por você, tenha alguém que deposite fé em você. A Bíblia diz que depois de Moisés ser salvo pelas parteiras dele, lá em Êxodo capítulo 2, diz isso muito claramente, ele foi colocado num junco de madeira, no rio Nilo, e aquele junco de madeira foi até onde estava lá a filha de Faraó tomando banho, junto com as moças dela, e de repente ela pega o menino, e se afeiçoa o menino, e leva o menino para cuidar dele. Porém, não era um junco de madeira pequenininho, talvez também da minha Bíblia, da sua Bíblia. Era um junco de madeira enorme. Por que eu estou dizendo enorme? Porque Moisés já estava com 3 meses. Então não era um bebezinho recém-nascido, já era um bebezão. E Moisés era um cara grande, não é verdade? Moisés era um cara guerreiro, um homem valente, e ele possivelmente era um bebezão. Então, colocando ele no junco de madeira, ele não era um bebezinho, era um bebezão. Não era um junco pequenininho, era algo bem grande. O que eu estou tentando te explicar nesse dia do Somos 3 em 1? Que apesar de você estar escondido, você está crescendo. Nada te faz esconder no mundo espiritual. Você pode ser escondido no mundo físico, mas no espiritual você está crescendo. Por quê? Porque uma fé depositada em você te faz crescer. Ah, pastor, não estou indo a lugar nenhum. Ei, mas a igreja está indo a você. Ah, pastor, não estou sendo chamado para congresso nenhum, mas o congresso está chegando até você. Você está crescendo. E como eu estou crescendo, além de nós estarmos escondidos. Então, olha só. A fé é muito interessante, porque existe a fé positiva e a fé negativa. Tem gente que tem tanta fé que diz que não vai acontecer, não acontece. A fé negativa. Não vai acontecer, não acontece. É o pessimista de plantão. Não vai acontecer, é uma fé negativa. Mas olha, use a sua fé em Deus positivamente. A Bíblia diz em Lamentações 3:21, se tu tem que pensar em alguma coisa, pense naquilo que te traz esperança. E a esperança é, pelos olhos da fé, Romanos 4:17 diz, trazer à existência as coisas inexistentes. Fé. Noé teve fé, Davi teve fé. Cuidado com as pessoas que tentam sabotar a tua fé, tirando as tuas honras, ok? Olha, os polegares das mãos e dos pés. A tua fé, a fé depositada em você, faz com que você cresça, ainda que você esteja escondido. Porque para Deus não existe paralisia, para Deus não existe paralisado. Para Ele, ainda que a gente esteja congelado, você está crescendo. Ainda que esteja escondido, você está crescendo. Porque a Bíblia diz que uns plantam, os outros regam. Mas é Deus que faz crescer. Então, apesar das circunstâncias, Deus está fazendo a gente crescer. Por isso a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo está colaborando para o nosso crescimento. Até a doença, até a escassez, até a abundância, tudo colabora, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Em tudo você está crescendo. Porém, eu vou abrir a Bíblia agora em João, capítulo 13, para já terminar essa minha passagem aqui com você, porque João, capítulo 13, é um medidor para todos nós, e é um medidor muito interessante, porque nesse capítulo, do versículo 6 ao 14, João 13, de 6 a 14,
é o grande capítulo onde Jesus, aquele que é homem de oração, homem de dores, homem de intercessão, ele, somente ele, está aqui mostrando uma humildade tão grande que é constrangedora. Primeiro ele está lavando os pés dos discípulos. Segundo, ali no meio daquele povo estava lá o traidor. Porém, meu amigo pastor Josué Gonçalves sempre ministra assim, o nosso chamado ministerial é um chamado para ganhar a bacia e uma toalha. Deus não te chamou para ser rico, Deus te chamou para ser fiel. Há uma diferença. Então, queridos, olhando para esse texto onde Jesus está lavando os pés dos discípulos, eu vou ler aqui o versículo 13 e 14, que diz assim, olha, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem isto, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. E por que Jesus está dizendo isso? Porque se você for olhar bem, ele faz uma troca na nomenclatura, o qual as pessoas condecoram ele. No versículo 13 diz, mestre e senhor. Mestre é tudo aquilo que você é condecorado na terra. Mestre é aquele diploma, mestre é aquela medalha, mestre é a faculdade. Mestre é uma condecoração da terra. Porém, Senhor é uma condecoração do céu, é a sua essência, é aquilo que de fato você realmente o é. Então, olha o que Jesus está dizendo. Ele, no momento desse, de somos 3 em 1, família, sacerdote e empreendedor, a gente, apesar da nossa situação, seja ela muito elevada, média ou baixa elevada, queridos, a humildade nos faz ir a lugar longe. Jesus nos mostra isso quando ele não permitiu que os holofotes fossem além do necessário. E olha, quem está ligado com Deus tem que tomar muito cuidado com os holofotes. Jesus diz aqui, eu sei que vocês estão me chamando de mestre e senhor, porém eu digo que eu sou primeiro senhor e depois mestre, porque mestre é como você nos vê, mestre é o que vocês estão dando para mim de condecoração da terra, porém senhor é o que eu realmente sou na sala do trono, é a minha essência. E aí eu quero abrir aqui um parente para nós analisarmos. Todo senhor é um mestre por excelência. Porém, nem todo mestre é um senhor por excelência. Por quê, querido? Senhor é a tua essência. Seja senhor da sua família, seja senhor do seu sacerdócio, seja senhor do teu jardim que Deus te deu, chamado empreendedorismo. Deus te deu um jardim. Esse jardim chamado empresa é teu, cuide dele como mordomo. Deus te deu uma família, seja senhor desta família. Deus te deu motivo para orar, seja senhor da oração. Deus te deu motivo para dizimar e ofertar, seja dizimista e ofertante. Olha, quando eu estava lá atrás querendo alguma coisa na minha vida, eu nunca pedi a Deus uma empresa. Eu pedi a Deus nas minhas orações, Senhor, que eu seja o maior dizimista desta igreja. Eu queria a essência do céu, eu não queria só a condecoração da terra. Por isso que Jesus não se permitiu ser chamado de mestre depois de senhor. Primeiro ele colocou senhor, depois ele colocou mestre, porque o que vale é o que o céu sabe a teu respeito, o que vale é o que a sala do trono está falando de ti agora, o que vale é a reunião lá no céu, onde tem anjos, querubins e serafins, e eles estão dizendo, olha teu filho lá embaixo, falando a verdade, fazendo a verdade, andando na luz e andando na verdade. Isso, diante de Deus, é o que vale. A tua essência, o resto é o resto. Seja senhor das suas emoções, seja senhor da sua igreja, seja senhor do seu chamado, seja senhor no tempo de guerra, trazendo a paz, seja senhor no tempo de desamor, ser a pessoa que mais ama, seja senhor da cesta básica, seja senhor de levar ensino. Ei, primeiro seja senhor, essência, depois as pessoas vão te chamar de mestre. Todo senhor é um mestre, mas nem todo mestre é um senhor. Que Jesus Cristo de Nazaré, nesse tempo de nós somos 3 em 1, família, sacerdote e empreendedorismo, que Deus nos traga essa fé que o Kairos se abre diante de nós, essa fé que Deus mostra os pontos fracos do inimigo, uma fé para que a gente não seja tirado nas desonras dos polegares dos pés e das mãos, uma fé para acreditar que o nosso pai espiritual, nosso conselheiro, nosso mentor, depositou oração e intercessão em nós,
e por isso nós estamos crescendo, porque alguém acreditou por nós, alguém colocou fé sobre nossas vidas, e por causa da fé dos amigos, o paralítico ficou curado, nós seremos curados também, mas sobretudo, humildade, pé no chão, seja Senhor das suas palavras, seja Senhor da sua lealdade, seja Senhor da sua fidelidade, seja Senhor dos seus amigos, seja Senhor na roda dos esclarecedores, porque é falar de Cristo em tempo todo, porque existe a roda dos escarnecedores e existe a roda dos esclarecedores. Aqui o Somos Três em Um, família, sacerdote e empreendedorismo, é a roda dos esclarecedores. Todos que passarão por aqui te esclarecerão verdades do céu, mas cuidado com a roda dos escarnecedores, aquelas pessoas que vão duvidar de você porque está ouvindo a palavra de Deus, ou não acredita no seu chamado, ou não acredita que você tem fé. Mas deixa eu te falar uma coisa, operando Deus, quem impedirá? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. João 3,27 diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E no nome de Jesus, leve o que está no meu coração, no coração da minha família para você como ensino de fé, porque esta fé inabalável transformou a minha casa, transformou a nossa vida, transformou a nossa família. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas famílias que me ouvem. Obrigado porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu te louvo no nome de Jesus pela fé dos meus irmãos. Te louvo no nome de Jesus porque a fé está movendo as montanhas. Obrigado por cada um que está aqui nos ouvindo e vai nos ouvir o dia inteiro. Obrigado em nome de Jesus. Que todos sejam ricamente abençoados no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco, porque tem muita gente por aí. Pastor Josué Gonçalves, Javier, Tiago Coelho, Felipe Mozinho, nossa, vai vir doutor Iragildo Machado e Cléo Holanda e pastor Edivaldo Oliveira, o homem do Minuto com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, graça e paz, amados.